Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 6, Capítulo 8, R2, O velho homem procura um aprendizado. Mas que coisa é essa? Ao chegar via teleporte no grande labirinto Euroi, sou recebido por uma visão surpreendente. Este é o mesmo lugar onde aquele ser grandioso destruiu meu esquadrão. A grande caverna, que segundo o guia se conecta à camada média, está repleta de inúmeras criaturas. Um enxame de aranhas brancas até onde a vista alcança. Eles variam muito em tamanho, tanto grandes quanto pequenos. O menor provavelmente caberia na palma da mão de uma pessoa, mas mesmo os maiores não são altos o suficiente para chegar à minha cintura. Esses exemplares grandes têm praticamente o mesmo tamanho que um Taratect jovem. De fato, os monstros têm uma forte semelhança com os Taratects, mas com uma grande diferença: suas duas patas dianteiras têm o formato de foices. Eles são a cópia exata do Mestre da Magia. Mas, embora possam ser semelhantes na aparência, o poder desses monstros é insignificante em comparação. O tamanho delas parece corresponder diretamente à sua resistência, as menores parecem tão frágeis que eu provavelmente conseguiria esmagá-las com o pé sem resistência. Os maiores, no entanto, são consideravelmente fortes. O poder que sinto deles é suficiente para que um aventureiro inexperiente provavelmente tivesse dificuldades em derrotar até mesmo um deles. É difícil para mim começar a contar quantos deles estão amontoados aqui dentro. Devem existir centenas, no mínimo. Não só isso, como o número deles continua a aumentar. Inúmeros objetos pequenos e redondos estão espalhados pelo chão, e parece quase como se uma maré interminável de aranhas os estivesse protegendo. Ovos. Enquanto observo, alguns ovos eclodem e uma pequena aranha branca emerge de cada um deles. As aranhas recém-nascidas devoram rapidamente os ovos de onde acabaram de sair e, em seguida, fogem apressadamente da caverna. Eu me escondi usando a habilidade Furtividade e Magia de Ilusão, então as pequenas aranhas passam direto por mim. Enquanto isso acontece, outras aranhas voltam correndo para o local, carregando os corpos de monstros. Fico ali parado, maravilhado, enquanto o fluxo constante de aranhas passa por mim em ambas as direções. Meu sangue gela, embora não tanto quanto quando aquele grande ser direcionou sua magia para mim. O fato de eu ter me escondido imediatamente foi realmente uma sorte. Eu conseguiria lidar com elas uma de cada vez com relativa facilidade, mas enfrentar todas essas aranhas de uma vez e sair ileso é inimaginável. Evitei avaliar nenhum deles para que não me notassem, mas imagino que os maiores tenham estatísticas com média em torno de 300. Ainda assim, provavelmente conseguiria lidar com eles. Não seria uma luta fácil, de forma alguma, mas teria uma boa chance de sair vitorioso. Mas duvido que haja alguma maneira de eu lidar com as criaturas no centro dessa loucura. No meio da sala, há um grupo de aranhas que são iguais às demais. No entanto, as semelhanças terminam aí. Por dentro, são criaturas completamente diferentes. São 9, nada menos. E cada uma delas está intensamente concentrada em pôr mais ovos. As 9 aranhas do centro comem os corpos dos monstros trazidos pelas outras aranhas e continuam a pôr ovos. Mais aranhas minúsculas emergem desses ovos, saem para caçar e retornam com corpos de monstros. Nesse processo, sem dúvida alguma dessas aranhas se tornam presas em vez de predadoras, mas isso não importa, pois mais aranhas estão nascendo muito mais rápido do que seus semelhantes poderiam morrer. E, claro, as aranhas que sobrevivem ganham experiência pelos monstros que mataram e sobem de nível. Esse é o espetáculo que se desenrola diante dos meus olhos. Aterrorizante. Absolutamente aterrorizante. E, no entanto, é emocionante. Olhem só para elas. Essas aranhas minúsculas e insignificantes que acabaram de nascer. Tão frágeis que qualquer um poderia facilmente esmagá-las com os pés. No entanto, se essas aranhas frágeis crescerem, podem se tornar fortes o suficiente para dominar um aventureiro novato. E em um período de tempo consideravelmente curto. Quando experimentei a derrota miserável aqui nas mãos daquele grande ser, nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. No mínimo,
Isso significa que essa produção em massa só pode ter começado em algum momento depois daquela batalha. Em tão pouco tempo, essas larvas já se tornaram fortes o suficiente para ameaçar aventureiros humanos. Que tipo de experiência infernal eles teriam que passar para que isso acontecesse? Não, não, não. Não é apenas infernal. Isso só pode ser o próprio inferno. É exatamente como eu havia teorizado antes. A taxa de postura de ovos simplesmente precisa ser maior do que a taxa de mortalidade das aranhas jovens. Isso significa que essas aranhas estão passando por um inferno literal que vai além da metáfora, onde suas vidas podem muito bem estar em risco. Entendi. Deve ser isso mesmo. Essa é a causa dessa taxa de crescimento exponencial. É o inferno. Eles precisam sobreviver ao inferno para poderem crescer. Como esse grande ser adquiriu sua força? Como conseguiu atingir um estado de mente que nenhum esforço jamais lhe permitiu alcançar? Não imaginava que a resposta seria tão simples. Eu simplesmente não estava me esforçando o suficiente. Treinar minhas habilidades e minha mente simplesmente em um local seguro foi uma tentativa muito tímida para me levar a novas alturas. Patético. Oh, como meus olhos finalmente se abriram depois de ver tudo isso com meus próprios olhos. O esforço que fiz até agora foi totalmente insuficiente. Comparado às experiências intensas que essas aranhas vivenciaram em suas curtas existências, arriscando a vida o tempo todo, a minha vida foi absolutamente insignificante. Dominado por essa constatação, começo a chorar. Meus soluços ecoam enquanto as lágrimas começam a fluir. Mas é claro que isso faz com que as aranhas próximas me notem. Várias me cercam, prontas para atacar a qualquer momento. Elas estão agindo sob o comando de uma das 9 aranhas únicas que vivem no centro da caverna. Por favor, espere. Eu não quero te fazer mal. Por favor, tenha piedade e me ouça. Enxugo as lágrimas às pressas, e de alguma forma, consigo conter os soluços. Você certamente tem alguma ligação com o mestre, aquele que chamam de pesadelo. Por favor, faça com que eu me torne aprendiz do pesadelo. Eu imploro a você. No instante em que termino de falar, meu choro recomeça. Enquanto me prostro diante delas, ainda derramando lágrimas, as aranhas brancas me encaram como se estivessem em completo espanto. Infelizmente, meu pedido não foi atendido. Parece que as aranhas decidiram me deixar em paz. Não houve ataques, mas também não houve reconhecimento. Eles simplesmente agem como se eu não existisse, de acordo com as ordens dos 9 no centro. Sim, ordens. As 9 se comunicam entre si por telepatia. Elas se comunicam não em uma língua humana ou demoníaca, mas em uma língua estranha que eu nunca ouvi antes. Embora eu conseguisse ouvir a conversa delas, não consegui entender as palavras que usaram. A julgar pelo tom de voz, parecia que estavam debatendo algo, mas não tenho a mínima ideia do que foi dito. Suponho que elas deviam estar discutindo como lidar comigo e chegaram à conclusão de que me ignorariam. Contudo, mesmo que não me deem atenção, não posso desistir. É evidente que essas aranhas estão de alguma forma ligadas a esse grande ser. As 9 no centro têm uma presença que lembra muito a do pesadelo. À primeira vista, seria fácil confundi-las com a original. Sim, elas devem estar intimamente ligadas ao mestre. Não tenho dúvida de que estão expandindo suas forças dessa maneira por ordem daquele mestre. Nesse caso, certamente o pesadelo acabará por visitar este lugar. Quando isso acontecer, poderei negociar diretamente com ele. Por agora, devo esperar pela minha oportunidade. Aconteça o que acontecer, farei com que aquele mestre me aceite como aprendiz, para que um dia eu possa alcançar sua força. Dito isso, não posso simplesmente ficar parado esperando. Em vez disso, devo aprender com essas aranhas e me submeter a um treinamento infernal. Em primeiro lugar, devemos considerar as aranhas mais jovens que se aventuram a caçar monstros. Lutar contra monstros até a morte é certamente uma forma de treinamento em si, mas as aranhas das quais devo aprender são, na verdade, as aranhas crescidas que permanecem aqui na caverna.
Veja bem, elas não estão simplesmente acomodadas em suas conquistas. Elas se dividiram em grupos, cada um com seu próprio regime de treinamento. Isso também é tão intenso que elas poderiam facilmente morrer se cometessem algum erro no processo. Um vendaval violento sopra pela caverna. Isso se transforma em um turbilhão de destruição, atingindo todas as aranhas em seu caminho. No entanto, as aparentes vítimas enfrentam o ataque de frente, sem tentar se esquivar, acumulando ferimentos em seus corpos. Mas essas lesões cicatrizam quase imediatamente. Uma das aranhas está usando magia de vento para atacar o grupo, enquanto outra aranha usa magia de cura para reparar os danos. Elas repetem esse processo várias e várias vezes. Em outra parte da caverna, um grupo diferente está passando por um processo semelhante com magia de terra. Qual o objetivo? Deve ser aumentar o nível de resistência delas. Ao mesmo tempo, as aranhas atacantes e curadoras estão aprimorando suas habilidades mágicas. Elas repetem o processo até ficarem quase sem MP, momento em que outra aranha assume o controle. Então, a aranha que abdicou desse papel junta-se às fileiras daquelas que trabalham na sua resistência enquanto aguardam a recuperação de seus MP. Assim que a rotação for concluída, todas as aranhas terão aumentado o nível de suas habilidades de magia e resistência. Não só isso, mas suas habilidades de recuperação automática e outras semelhantes também se beneficiam. Até mesmo o tempo gasto esperando que seus MP se recuperem é usado para desenvolver outras habilidades. Que treinamento incrivelmente eficiente! Como as aranhas mudam imediatamente para um papel de ataque assim que recuperam totalmente seus MP, todos os tipos de feitiços estão voando pela caverna. Qualquer aranha que não esteja ocupada com isso está brigando entre si. Ou talvez os combates sejam intensos demais para serem chamados simplesmente de treino, os praticantes se atacam com a intenção genuína de matar. No entanto, mesmo os ferimentos mais graves são imediatamente curados por outras aranhas com magia de cura, mantendo-as vivas. Sem isso, as aranhas feridas certamente morreriam. Combates de treino onde cada participante luta com a intenção de desferir golpes fatais. Isso é praticamente igual a uma batalha real. É assim que elas adquirem experiência em combate e aprimoram suas técnicas. Ao seguir um grupo de aranhas até o fundo da caverna, descubro que o caminho leva a uma longa descida, no final da qual há um mundo de fogo e chamas. O simples fato de ficar exposto a esse calor já é suficiente para queimar a pele. Esta deve ser a lendária camada média. Ali, em meio àquele calor incandescente, as aranhas lançavam freneticamente magia de cura umas nas outras, evidentemente tentando anular os danos causados pelo calor. Elas estão treinando para aumentar sua habilidade e resistência ao fogo. Incrível! Não tenho outras palavras para descrever isso. Cada um dos exercícios de treinamento infernais realizados aqui é provavelmente perigoso demais para um humano tentar, não que alguém jamais pensaria em tentar. Um passo em falso significaria a morte certa. E, no entanto, elas treinam assim constantemente, sem descanso. Verdadeiramente, isto é o inferno. Que outro nome eu poderia dar a um regime de treinamento que é um verdadeiro pesadelo, beirando a loucura, além da compreensão de qualquer humano? É isso aí. Este é o caminho para alcançar patamares mais elevados que almejei durante toda a minha vida. Eu presumia que já estava me esforçando ao máximo antes, mas agora está claro para mim que eu estava profundamente enganado. Não foi nem de perto o suficiente. Treinar-se dentro do âmbito da razão sólida foi um erro tolo. Se eu não estiver arriscando minha vida, é como se eu não estivesse fazendo nenhum esforço. Devo abandonar toda a razão, ceder à loucura e me atirar no próprio abismo se quiser realmente me esforçar pela primeira vez. Ah, minha existência até agora tem sido uma coisa tão patética. Agora que testemunhei esse treinamento infernal, minhas tentativas insignificantes parecem nada mais que uma brincadeira. Começarei imediatamente a seguir o exemplo delas, me dedicando inteiramente ao meu treinamento. Para começar, lanço magia de ataque em mim mesmo e deixo o golpe acertar em cheio. Uma dor aguda atravessa meu corpo. Então, imediatamente lancei magia de cura, restaurando meu HP. E, no entanto, já estou de joelhos.
após apenas um ataque. E eu preciso repetir isso continuamente. Verdadeiramente, isto é uma tortura inimaginável. Só existe um de mim, então devo assumir o papel tanto de atacante quanto de curandeiro. Se eu falhar, certamente morrerei na hora. Uma agonia física e o medo da morte me assaltam simultaneamente. Certamente, ninguém com mente e corpo comuns conseguiria imitar isso. Até eu tenho pavor de continuar por esse caminho. Mas se eu conseguir superar isso, as alturas que tanto almejo me aguardam do outro lado. Se algum dia eu quiser alcançá-las, não posso tropeçar agora. Eu perco mais uma vez a paciência comigo mesmo. Essa é a magia que consegui cultivar na minha vida patética até agora. Embora frágil, pelo menos tenho a vantagem de muitos anos a meu favor. Minha magia é mais forte que a dessas aranhas. Mas ainda assim usarei os métodos delas. Se eu for mais forte do que elas, certamente crescerei mais rápido também. Mas, infelizmente, não consigo evitar que essa frustração venha à tona. Se eu tivesse passado por esse tipo de treinamento ao longo da minha longa vida, certamente estaria muito mais perto do ápice da magia agora. Quem me dera ter conhecido o mestre antes. Gostaria de ter vivenciado esse ambiente desde criança. Não, talvez até mesmo quando eu era bebê. Então talvez eu já tivesse uma força comparável à do mestre. Mas não, certamente não é tarde demais. Abandone todo o bom senso e a razão. O treinamento que eu achava que estava testando meus limites é brincadeira de criança comparado a este inferno. O que significa que os limites contra os quais lutei a vida toda se baseiam em pouco mais do que minhas próprias suposições. Se eu conseguir chegar a um ponto em que os tormentos deste inferno pareçam água morna de banho, então certamente terei superado em muitos meus próprios limites. Atravessarei este círculo do inferno para o próximo, onde aquele grande ser certamente me guiará a alturas nunca antes vistas e profundezas inexploradas. He. Bua ha 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 ha. Uma risada escapa dos meus lábios sem que eu a peça. Talvez eu tenha realmente perdido o juízo. Mas se a loucura for o que for preciso para sobreviver a este inferno, então eu abrirei mão da minha sanidade sem hesitar. Me dediquei a esse purgatório por vários dias, mas como não trouxe nenhum meio de subsistência comigo, meu estômago está chegando ao limite. Considerei a possibilidade de voltar à cidade temporariamente, mas não posso mais encarar as coisas com tanta leviandade. Além disso, não há como saber quando o mestre poderá retornar aqui. Não posso arriscar partir se houver qualquer chance de o pesadelo me visitar enquanto estiver fora. Assim, sigo mais uma vez o exemplo das aranhas: derrotar os monstros próximos e consumir sua carne. Primeiro derrotei um monstro sapo, cozinhei sua carne e a comi. A ideia de comê-lo cru me deu tanto apetite que decidi me permitir essa pequena concessão. Mas o monstro era venenoso e causou estragos no meu estômago. Pensei que pudesse realmente morrer. Mas, durante esse processo, meu nível de resistência a venenos aumentou. É incrível pensar que até mesmo a comida que as aranhas consomem faz parte do seu treinamento. No grande labirinto Euroi, simplesmente viver um dia após o outro já é suficiente para aprimorar as habilidades de alguém. Tentar enxergar na escuridão total aumenta a habilidade visão noturna. Se manter vigilante contra monstros que possam atacar vindos daquela escuridão quase impenetrável aprimora as habilidades relacionadas à detecção. Lutar contra esses monstros aumenta as habilidades de combate. E a exposição ao seu veneno aumenta a resistência. O simples fato de sobreviver neste ambiente único ajuda a desenvolver muitas habilidades. E se, além dessa dura rotina diária, acrescentarmos treinamento e aprendizados infernais? Estou começando a vislumbrar o segredo por trás da força desse grande ser. O mestre deve ter enfrentado a morte constantemente em uma luta de vida ou morte aqui no grande labirinto Euroi, enquanto se esforçava incessantemente para se aprimorar e alcançar tamanha grandeza. Não é de admirar que alguém como eu, residindo em uma mansão na segurança da cidade, não fosse páreo para o seu poder. Para viver neste lugar, é preciso abrir mão até mesmo das necessidades humanas mais básicas.
Minhas roupas ficaram em farrapos no final do primeiro dia em que me ataquei com magia, e agora ando por aí completamente nu. Isso é o que realmente chamam de viver na natureza. E essa é a única maneira de desenvolver minhas habilidades ao máximo. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.